E hoje vamos para mais uma entrevista da nossa série Movimentos Eclesiais Católicos, onde destacamos grupos que vivenciam e fortalecem a fé dentro da igreja aqui em Roraima. No episódio de hoje, vamos conhecer melhor o Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, uma proposta de espiritualidade e missão voltada para crianças, adolescentes e jovens. Para falar, sobre esse trabalho aqui em nossa diocese, estamos recebendo o nosso convidado Miguel Cordovil Barbosa. Ele é coordenador diocesano do MEG aqui em Roraima. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Manhã Viva. Muito obrigado por ter me recebido aqui hoje. É um prazer imenso estar aqui. Primeira vez na rádio, então. Sério? É sério, é a primeira vez na rádio. Que beleza! Olha, seja muito bem-vindo e você está bem acompanhado, né? Sim, estou bem acompanhado. Comenta aqui no ar o nome das irmãs aí do MEG que estão aqui com você. Estou aqui com as minhas amigas Gabriele e Alicia. Elas vieram ser meu apoio moral aqui. Tem que ser, né? Tem que Sim. estar junto, né? E elas são de qual comunidade? Elas não estão inseridas no MEG. Não? Não estão inseridas no MEG, mas elas estão aqui como meu apoio mesmo. Então que bom, né? Sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindas também à nossa FM Monte Roraima. Então vamos lá, o Miguel, a ideia é a gente conhecer, né, o movimento aqui, então você tem a responsabilidade de trazer para os ouvintes do Manhã Viva, né, essas informações, né, o que é o Movimento Eucarístico Jovem, né, o MEG, e qual é que é a missão dele? Bom, o MEG, tudo no MEG, na verdade, ele começa com um convite, né? Ele começa sempre com uma palavra, um olhar, um abraço, talvez até um convite de amigo para o grupo. E é aí que a gente começa, né? Essa descoberta desse amor que transforma. Porque o MEG transforma a gente. Ele traz aquele contato ali de coração a coração. Então, o MEG, ele constrói em jovens que querem dizer ao mundo que a nossa alegria brota desse encontro, né? Desse encontro de coração a coração, desse amor de Deus. E esse é um movimento nacional ou internacional? Esse movimento ele é internacional. Ele nasce ali da antiga Cruzada Eucarística e aí em 1962 é que ele recebe esse novo nome de Movimento Eucarístico Jovem. Mas mantém a mesma finalidade, né? Ser o braço direito do apostolado da oração. Perfeitamente. Então, a atuação ali junto ao apostolado, né? Sim. Você falava aqui fora do ar, né? Eu questionei aqui dele como é que... Mas antes, né, dele falar que como é que chegou o movimento aqui em Roraima, eu quero falar um pouquinho, né, sobre a atuação no Brasil, né? Você já falou que é um movimento internacional, mas como é que é aqui no Brasil a atuação do MEG? Aqui no Brasil, a gente é sempre uma questão missionária, sabe? A gente sempre constrói esse olhar missionário dos jovens do MEG aqui no Brasil. Então, isso também faz parte dos nossos 3 pilares, né, do MEG. Então, nós temos o Evangelho, que é aquilo que nos ensina, é aquilo que nos molda dentro dessa nossa missão. A gente tem a Eucaristia, que é o que nos alimenta, é o que nos dá força e garra para, de fato, ir na missão, que é o 3º pilar, onde nos move, é o que nos conecta com o mundo, né? E nos deixa a serviço das necessidades do mundo. Então, o nosso olhar atualmente no Brasil é um olhar missionário, mas também um olhar espiritual. Com certeza. Porque o MEG, ele faz parte da Rede Mundial de Oração do Papa. Então, o nosso trabalho também é essa atuação na espiritualidade, orando pelo mundo, né? Agora, como é que é a participação, né, do MEG no Brasil? Você falava há pouco, né, para mim, muitos, né, grupos aqui no Brasil, são né? 21 grupos, com aproximadamente 500 grupos aqui no Brasil, em 21 estados e o Distrito Federal. Então, ali somos mais ou menos 10 mil jovens ali dentro do MEG aqui no nosso país. Agora então, dá para ver que são muitas com pessoas. Com certeza. Agora, existe interação desses grupos a nível de Brasil? Sim, existe. Nós temos ali o Encontro Nacional, que é o encontro que traz ali todos os jovens ali, ou pelo menos o que a gente consegue reunir ali em um só estado para ter essa troca de ideias, esse diálogo entre os grupos de todos os estados. É o momento de mostrar a força do MEG e a sim. dimensão espiritual desse grupo, Eu desse tive movimento. essa experiência no início de 2024, em janeiro, e eu posso dizer que é uma coisa assim que transforma. E onde foi essa experiência? Choque, foi em Curitiba. Miguel? Foi. Então, foi um choque. Era a primeira vez que eu estava vindo para o estado e ainda era a primeira vez que eu estava vindo para o Encontro Nacional. Então, foi uma experiência assim que transforma mesmo. É um choque de cultura
cultura, é um choque nacional pra gente. Tanto que eu sempre brinco que a gente sai de lá até misturando sotaque, porque a gente conversa com tanta gente de tantos estados do Brasil que a gente sai de lá misturando sotaques, assim, que beleza, sabe? que beleza. Agora, o Miguel, queremos saber como é que o MED chegou aqui em Roraima, né? Conta um pouquinho aí da história, como e quando, né? Nós queremos saber aqui. O MEG, ele chega aqui em Roraima em 2015, com a ajuda da dona Quitéria, lá da nossa comunidade Menino Jesus, a comunidade matriz do MEG. Então, a gente começa atrelado ao Apostolado da Oração. Nós ainda não éramos MEG, nós éramos parte do Apostolado da Oração. E aí, mais ou menos ali, com o passar do tempo, a gente foi começando a ser introduzida essa ideia de MEG pra gente, né? Então, o pessoal de Manaus veio ali ajudar a gente a começar a entender o que era o MEG. E aí, a gente... Depois de toda essa introdução é que a gente teve como sair, né? Não sair, mas se tornar um braço direito do apostolado, né? Virar o movimento eucarístico jovem. Então ali a gente teve a nossa representação, que era a Ana, como a articuladora do MEG no estado de Roraima. Primeiro o Ilgne e agora a Ana, atualmente. Então eles foram basicamente os responsáveis, né? Por trazer o que era o MEG hoje em dia, que a gente conhece. Então, essa já é a forma de organização do MED, de estrutura, né? Como que é? Você é o coordenador? Eu sou o coordenador diocesano do MED no estado de Roraima, porque o nosso estado ainda é pequeno, né? E nossos grupos são pequenos, então a gente começa a implantar, então a gente precisa dessa supervisão, né? Certo. Então, eu como coordenador diocesano, eu tenho esse papel de coordenar não só o meu grupo, mas também os demais grupos, né? E quantos grupos nós temos aqui em Roraima? Atualmente, nós temos 3 grupos aqui na Diocese de Roraima. E como é que está aí a atuação, a participação desses grupos? Fala de cada um deles. Nós temos o grupo matriz, que é o MEG da comunidade Menino Jesus, Paróquia Catedral. Nós temos o MEG na área missionária, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré de Jardim Caranã. E nós temos o nosso grande orgulho, que é o MEG na comunidade indígena Tabalascada, que é um grupo assim que, graças a Deus, está começando a caminhar sem a nossa supervisão, ainda com a nossa supervisão, mas também está começando a caminhar sozinho. Está frutificando, né? Está frutificando. Miguel. Então, por que seus olhos brilharam tanto quando falou nesse grupo especificamente? Foi um grupo que a gente acompanhou muito de perto. É um grupo, e é ali que a gente percebe, e nos demais grupos também, mas é ali que a gente percebe que a gente vê que o MEG faz a diferença, porque a gente para olhar de 4 anos atrás... Ali tem a presença indígena no grupo? Ou Sim, não? temos presença indígena no grupo. Então a gente vê que muda muito. A gente para olhar de 4 anos atrás e para hoje, como eles estão, é uma a gente nova fica... realidade. É uma nova cara, assim, sabe? A gente vê... São novos jovens, sabe? São novos jovens que estão preparados ali para desbravar essa espiritualidade, estão prontos ali para estar ali de frente. E dentro dessa organização também vocês têm um assessor eclesiástico, que é o Padre Pedro, Pedro, não é isso? Né? Nosso como é que se dá também essa assessoria? Espiritual. O Padre Pedro, ele tem o trabalho de realmente nos assessorar como líder espiritual, sabe? Então, sempre que a gente precisa de um padre ali, por exemplo, nós temos trabalhamos a nossa espiritualidade inaciana, né? Por exemplo, com o Lucenário, onde a gente precisa, né, dessa presença espiritual dentro dessa celebração. Então a gente conta com o Padre Pedro, né? Mas em outros momentos de espiritualidade do MEG também, nossa espiritualidade naciana permite que a gente tenha esses momentos de estudo bíblico, de reflexão. Então o Padre, ele realmente está ali para ajudar a gente nisso, né? Ele traz uma nova visão, né, pra gente. Que beleza. Agora, você já falou, são 3 grupos aqui em Roraima, né? E como é que se dá os encontros? Como é que funciona de fato, né, o MEG? O MEG, ele é um diálogo. A gente costuma geralmente fazer esse diálogo entre os jovens. Então a gente se reúne numa igreja, numa praça, na casa de um megista, para conversar sobre o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Sobre o que rola no mundo. Por exemplo, questões climáticas, questões humanitárias, a gente sempre senta, porque o MEG, ele não prende um jovem, ele instiga o jovem a criticar o mundo, a tentar entender o que está acontecendo no mundo. Então, é isso que a gente faz durante os encontros, né? Você falou que são 2 encontros mensais. 2 encontros mensais, mas a gente não se prende muito nisso. Então, pode haver 3, 4 encontros no mês. Então,
o mínimo que a gente pode fazer é realmente esses 2 encontros mensais. Perfeitamente. Estamos ao vivo aqui conversando com o Miguel Cordovil, ele é coordenador diocesano do Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, né? O Miguel, agora eu quero saber o seguinte, você já citou aqui no início da nossa conversa sobre os pilares, né? E as etapas formativas do MEG. Me explica mais especificamente como é que se dá esses pilares, né, na participação da vida e na missão da igreja. Então, esses pilares, eles são meio que o que moldam o jovem dentro do MEG, né? Dentro da nossa espiritualidade, nós temos o evangelho, a eucaristia e a missão, né? Então, o evangelho, ele é aquilo que nos ensina, é aquilo que nos molda dentro do grupo. A eucaristia é o que nos alimenta, né? É o que nos dá forças e garras para praticar a missão, que é o que realmente nos movimenta, é o que faz a gente sair da nossa zona de conforto para ir até o próximo sem olhar quem. A gente jamais olha quem, a gente faz aquilo porque é o nosso trabalho, é a nossa parte dentro do MEG, justamente porque nosso falecido Papa Francisco, ele nos ensinava isso, né? Ele nos ensinava que a gente precisa ir até o próximo o mais rápido possível, porque eles precisam da gente, né? E isso, inclusive, faz parte também do que é o MEG em si, né? Principalmente dos nossos padroeiros, né? Que nós temos 3 padroeiros no nosso movimento, que é São Francisco Xavier, Santa Teresia do Menino Jesus e Santa Dulce dos Pobres. É eles que moldam o que é a missão do MEG, né? São Francisco Xavier, ele saiu da zona de conforto dele, ele que tinha tudo e mais um pouco, largou tudo aquilo para viver a missão em Cristo, né? Então ele foi responsável aí por ser a pessoa que mais catequizou crianças ali na Europa. Então ele nos molda a sair da nossa zona de conforto para ir até o próximo. Santa Teresia do Menino Jesus, ela foi uma santa que viveu em muita dor por conta de uma doença, mas que isso nunca impediu ela de praticar a sua missão, que era o amor. Né, ver o amor nas pequenas coisas e orar pelas pessoas. Ela que não podia ir até o próximo, ela mesmo assim orava por aqueles que precisavam. Então a sua missão era em oração. E é isso que, por exemplo, o apostolado da oração faz. Nós do MEG, nós podemos ir até o próximo, mas às vezes o apostolado não pode. Então ele pratica essa missão em oração. E Santa Dulce, ela nos ensina a amar. Ela nos ensina a ser caridosas, a serem humildes com as pessoas, porque era uma menina, uma adolescente que abria as portas da casa dela para abrigar pessoas de rua, pessoas de estado de vulnerabilidade, pessoas que foram agredidas, né, afastadas da sociedade. Então ela nos ensina a ser humildes, ela nos ensina a olhar o outro sem julgar ninguém, sabe? Então é um movimento que, como eu falei, muda a gente, né? Quando a gente começa a perceber essas coisas, é quando a gente vê que vai mudando muito a gente. E como nós falamos, né, o MEG, ele acolhe tanto crianças, né, como adolescentes, jovens, né? Fala pra gente sobre essas etapas aí formativas, né? São organizadas por faixa etária ou não? Como é que se dá isso? Os jovens do MEG, o MEG ele abrange crianças, jovens e adultos de 10 a 25 anos. Então, a nossa caminhada ela é bem simples, assim. A pessoa entra no MEG, o jovem, a criança, o adolescente, para viver essa vida em comunhão com Deus, né? E aí, com o passar da caminhada, a gente consagra ele, então ele vai receber a fita, ele vai receber o manual que a gente tem aqui. Pode mostrar aqui, me mostra aqui que eu vou mostrando aqui. Então, recebe durante esse processo de formação, né? Aqui tem um manual do movimento. Que é basicamente que é a Bíblia do megista, sabe? Tudo que o megista precisa, ele tem no manual. Então ele tem onde procurar. Tem a fita também, Temos a fita também, que linda, parecida muito com parecida com a do apostolado da oração. Que beleza. Que lindo, né? Então, a gente recebe esses sacramentos durante a nossa caminhada no MEG. Mas não pense que chegou nos 25 anos, acabou o MEG. Não. Depois dos 25 anos, você pode adentrar o apostolado da oração, aí já desmentindo ali que o povo acha que apostolado é só velhinho. Só não. para senhoras, só não, para né? senhoras, não. O apostolado da oração também é para jovens, adultos e pessoas de idade também, não se preocupem. E se na sua comunidade não tem MEG ainda, não se preocupe, você também pode estar entrando no apostolado da oração sem problema nenhum, porque nós somos um movimento que integra e acolhe as pessoas, né? A gente nunca exclui ninguém. Então... Exatamente. Agora, Miguel, para finalizar aqui nossa conversa hoje, né?
Como é que os jovens podem participar do MEG em Roraima? Você pode estar entrando em contato com a gente, você coordenador de igreja, você coordenador do Apostolado da Oração, pode estar entrando em contato com a gente pelo nosso Instagram, @MEG Roraima, MEJRORI. Já foi, né? Já foi. Mas você pode estar entrando em contato, né, no nosso Instagram, MEG Roraima, para estar dando algumas informações, né, sobre a sua demanda, né, dentro da sua comunidade, né, para a gente estar organizando ali uma integração, uma implantação do MEG na sua comunidade. E fica aí o convite, você também pode estar procurando para participar dos nossos grupos que já estão formados também, sem problema nenhum. Vai que você também acabe sendo coordenador para implantar o MEG na sua igreja. Exatamente. Então, fique à vontade para procurar a gente está sempre aberto a novos integrantes. Então, o MEG está preparado para receber todo mundo que está interessado. Perfeito. Agora, para finalizar mesmo, né? O que é ser megista? Eu vi você falando, né? Ser MEG é bom demais, cara. Ser MEG é uma experiência que transforma muito. A gente enxerga o mundo de uma outra forma, assim, sabe? É muito bom. Ser MEG é bom demais. É o nosso bordão. Ser MEG é bom demais. Valeu, querido. Quero agradecer aqui a sua participação, Miguel Cordovil, coordenador diocesano do MEG em Roraima. Deus continue abençoando o trabalho de vocês, de todos, né, que fazem parte desse movimento aqui em nossa diocese. Parabéns, viu? Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu espero que tenham outras também. Com Sempre certeza. bom falar sobre o MEG. Então, é isso. Muito obrigado. Um ótimo dia para você, viu? Até a próxima. Bom dia. Descontração, informação e muita música.